é passar pelo bem e pelo mal, pelo prazer e pelo sofrimento. Como Freud dizia, e disse muito bem, o mundo não é um berçário. Pensar no mundo como berçário é ingenuidade. Quando você nasce, é como eu digo para as mães, eu quero proteger meu filho das atrocidades do mundo, eu não quero que meu filho seja traumatizado. Eu falo, você quer que seu filho não seja traumatizado? Não o tenha, porque todo mundo é traumatizado com alguma coisa. Então o mal faz parte do mundo. Para uma pessoa que não crê no seu bem, o mal é mais uma coisa que existe no mundo. E eles não se atormentam por isso, sabe por quê? É como diz Sponville em A Felicidade Desesperadamente. Como eu não tenho nenhuma expectativa e nenhuma esperança da existência desse bem, o fato de existir o mal não me desaponta. Vocês viram a palestra de um espírita baiano, que falou super bem, ele falando dos pais que perderam 2 filhos, que um foi assassinado, os 2 falaram, depois descobriram que foi a babá que empurrou a menina pela janela e matou outra criança. E que eles ficaram atormentados em sua fé. Madre Teresa de Calcutá, como você sabe, hoje em dia tinha momentos absurdos de ausência de fé. Isso a torna humana. Eu acho maravilhoso que ela tenha tido momentos de ausência de fé. Cristo na cruz dizendo, meu Deus, por que me abandonaste? Isso diminui a figura do Cristo? Não a eleva, porque a torna humana. É um momento em que Cristo se revela humano como todos nós. Então, a pessoa muito religiosa, ela é muito religiosa até que lhe acontece o mal. Quando eu falo mal, não é um mal qualquer, eu falo de mal no sentido de desgraça, crianças estupradas, crianças assassinadas. Aí o crente fica desapontado, fica com raiva de Deus. Eu nunca vou ter raiva de Deus. Nunca vou ter raiva de Deus. Porque se ele existir, eu costumo dizer o seguinte, eu faço a aposta contrária à aposta de Pascal. O meu colega teólogo e católico de manhã disse, eu faço a aposta de Pascal. Eu prefiro achar que Deus existe, porque quando eu morrer, se ele existir, eu estou salvo. Eu prefiro apostar que se Deus existe, ele é bom e sensato. E que mesmo não acreditando nele, quando eu morrer, por ter feito coisas boas nesse mundo, ele não vai se importar de eu ter acreditado nele ou não. Ele não é tão pequeno a ponto de exigir que eu acredite nele. Se ele exige que eu acredite nele, ele não é um Deus, ele é um deusinho qualquer. Ele vai medir o quê? Os meus atos em vida. E os meus atos em vida não são nada diferentes dos atos em vida de um cristão verdadeiro. Eu procuro não fazer o mal, procuro não invejar, não odiar ninguém, praticar o bem, fazer ao outro o que eu quero que faça a mim mesmo, etc. E entre o argumento de Sponville, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que merda! Isso é a imagem e semelhança de Deus, essa banalidade. Assim, existem exemplos geniais na humanidade, exemplos de imensa beleza. Mas já ouviram falar de Helen Keller? Helen Keller, uma mulher surda, muda, o que mais ela era? Cega, ela era tudo. Ela vivia num mundo de escuridão. E ela conseguiu superar todas as suas deficiências e se tornar professora e escritora. E Helen Keller dá um depoimento que é bárbaro. Ela pergunta para ela, você não se surpreende com o seu exemplo do que a humanidade é capaz de fazer? E Helen Keller responde muito sabiamente, ela fala, não, eu não me impressiono com o que o ser humano é capaz de fazer, eu me impressiono com o fato do que os homens são capazes de fazer e não fazem. Né? Quer dizer, é surpreendente que nós, de visão perfeita, de audição perfeita, capazes de falar, sejamos tão banais, nos preocupemos com coisas tão mesquinhas, com tolices tão grandes, de brigar por causa da forma da religião. Eu, pessoalmente, como já disse, não me importo se a pessoa participa ou frequenta uma religião, se ela acredita em Deus, ou se ela acredita que o mundo foi criado por uma entidade azul que toca flauta. Nada disso me impressiona. Eu consigo ver o valor poético de tudo isso. E detesto o fundamentalismo, seja ele ateu ou religioso. E aí entra, por fim, o argumento do desejo do auto-engano. Deus é desejável, não é provável. Né? E aí entra, por final, o direito de não crer. Por que vocês notaram que durante todo o evento da Nova Consciência falou-se do direito das pessoas crerem em coisas diferentes, mas quase ninguém falou do direito de não crer em nada disso? Ou seja, a mesma pessoa que vai a público e diz, não, nós temos